Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Pessoal, então, boa noite aí para todo mundo. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá gravando mesmo. Boa noite aí para todo mundo. Hoje a gente vai ter uma aula que é uma aula que eu acho que vocês estavam esperando ela há muito tempo e é uma aula bem bacaninha, que é uma aula de compensação de raio, né? Hoje a gente vai ver compensação de medidas de ferramenta e compensação de raio. Aí a gente, agora, a partir de hoje, a gente vai conseguir realmente fazer as usinagens tais quais a gente queria fazer desde o começo, né? Passando a peça no contorno certinho e tudo mais. Deixa eu ver a mensagem aqui. Aqui, a Rafaela tá falando que achou fotos. Depois manda pra gente, Rafa. Aí a hora que a gente dá uma pausinha na aula, eu abro aqui. Vamos lá. Então vamos aqui. E beleza, ó. Então, aqui é uma das funções que a gente sentiu falta, né? Então, é a função que permite dizer exatamente qual parte da ferramenta está sendo posicionada em cada momento do código. Quer dizer, tem hora que eu quero posicionar o centro da ferramenta, tem hora que eu quero posicionar um cantinho da ferramenta, e isso a gente vai ver exatamente agora. É um negócio engenhoso, eu acho que por um lado eles conseguiram fazer de uma forma bem tranquila, assim, uma forma que deu para ficar fácil de programar, mas por outro lado, ainda assim é difícil e pode gerar alguns problemas. Ó, tem umas fotos aqui, tem uma foto que o Gabriel mandou da usinagem do torno lá, da peça em torno. Tem uma foto que o Rafael mandou, ó, tem umas pecinhas legais aí, pessoal. Bonitinho. A da Rafaela. A Rafaela fez logo a rainha. Legal, ficou bacana. Legais as peças, gente. Quero ver fazer um cavalo no torno. Porra, aí é apelação. Vamos lá. Então, essas funções que a gente vai ver hoje, elas são as funções de compensação de raio e comprimento de ferramenta. E elas vão ser utilizadas diferentemente em tornos e em fresas. Então a gente vai ver um pouquinho de como que a gente usa essas funções, principalmente para fresa, né? Na fresa é o mais crítico aí. Primeiro eu vou falar com vocês um pouquinho de compensação de comprimento da ferramenta. A compensação de comprimento, deixa eu só abrir esse negócio aqui que está piscando. Ah, pronto. A compensação de comprimento da ferramenta ela é algo que a gente não vai fazer explicitamente na máquina Siemens, porque ela já faz sozinha, né? Então, como que funcionam as máquinas CNC, inclusive a Siemens? Elas têm uma linha, né, que é um ponto ali no mandril da ferramenta, a partir do qual se mede algo que se chama de gauge line, né? Então você tem o gauge line aqui, e essa linha aqui é como se fosse, se você não tiver nenhuma ferramenta, esse ponto aqui é o que a máquina considera como se fosse a ponta da ferramenta, né? E aí quando você insere uma ferramenta aqui no mandril, você tem uma distância dessa ponta da ferramenta até essa gauge line. Essa distância aqui é considerada como o comprimento da ferramenta, né? Então você instala a ferramenta, depois você mede essa distância aqui. Você consegue medir ela com um bloquinho, né? Então você coloca um bloquinho de reação, aí você consegue medir onde que está essa gauge line no bloquinho, depois você instala a ferramenta e desce com a máquina até ela tocar.
Quando ela tocar no bloquinho, vai ter uma diferença entre as duas descidas que ela fez aí. Essa diferença entre as duas descidas vai ser a altura da sua ferramenta. Então, nas máquinas antigas, o que você fazia? Você colocava a ferramenta, você mandava a máquina trocar de ferramenta, e na memória da máquina, em uma posição da memória da máquina, que era acessada pelas palavras H, então você tinha lá a palavra H01, uma posição, H02, outra, H03, e assim por diante. Nessas posições de memória você tinha o comprimento da ferramenta instalada aqui, ó. Então você trocava a ferramenta, depois você dava um comando de compensação de comprimento da ferramenta para a máquina entender que o zero, né, a ponta da ferramenta não é mais aqui na Gold Line, ela agora é aqui na pontinha da ferramenta mesmo. Você dizia isso dando para ela o comprimento associado à ferramenta. Lógico que isso poderia gerar erros, né? Porque você poderia, por exemplo, fazer uma troca de ferramenta colocando essa ferramenta aqui e na hora de fazer a compensação de comprimento você dá o H01, não o H02. Então você deu um comprimento de ferramenta menor aqui, pode ocorrer um trombamento e tal. Fatalmente ia ocorrer um trombamento, na verdade. Então isso abre muita margem para erros, né? Então as máquinas mais novas já não trabalham assim. Eu vou falar um pouquinho como que eram as antigas, depois eu falo para vocês como é que as máquinas mais novas fazem. E eu decidi manter essa parte das máquinas antigas justamente por causa daquilo que eu falei para vocês. Você compra uma máquina CNC, você vai usar ela até o final da vida e às vezes ela fica bastante ultrapassada em questão de programação e tudo mais, apesar de fazer a usinagem perfeitamente. Então, olha lá, nas máquinas mais antigas você tinha uma etapa de configuração da máquina, que você também tem nas mais novas, mas é um pouco diferente. E aí você colocava lá para a ferramenta A, altura H01, para a ferramenta B, altura H02, assim por diante. Então, essa posição de memória H, ela recebia a informação de tamanho da ferramenta, e no código você usava o comando G43. Né? Então, você trocava a ferramenta lá, você selecionava a ferramenta, dava um M06, aí beleza, selecionou a ferramenta. Aí o comando para selecionar a ferramenta inclusive era com a palavra T. Então você dava lá, por exemplo, se essa ferramenta aqui está na posição 2 do magazine, eu vou colocar lá T02, aí ele vai preparar a ferramenta para troca. Eu vou dar um M06, trocou a ferramenta, aí na máquina antiga, próximo bloco seria G43H02, né, que eu vou fazer uma compensação de raio, compensação de comprimento da ferramenta, desculpa, e o comprimento dessa ferramenta é que está na posição de memória H02. Aí, como que funcionava? O G43 ativava a compensação positiva de comprimento da ferramenta, então você tinha esse G43H, a posição de memória que fosse. O G44 ativava a compensação negativa de comprimento da ferramenta, então você conseguia ativar um comprimento de ferramenta negativo, quer dizer que estivesse para cima e não para baixo daquela gate line. Por que se usava isso daí? Para ser bem sincero para vocês, eu não sei, eu não consegui imaginar uma ferramenta onde isso fosse necessário. Eu consegui imaginar um processo de usinagem onde isso fosse necessário para você entrar num furo ali, sei lá, não sei, mas uma ferramenta em si não consegui imaginar. Mesmo porque você bateria com mandril no lugar, né? Então, sei lá. E esse comando, ele acabava sendo muito, muito, muito pouco usado, esse G44. G43 já era bem pouco, né? Só na troca da ferramenta. E o G44 era muito menos. E aí você tem um terceiro comando, que é o G49, que cancela a compensação de comprimento da ferramenta. Né? Então você volta a ter a ponta da ferramenta naquela linha do gauge line lá. Né? E aí, enfim, era assim que se fazia no passado. Né? Esses três comandos eram modais e do mesmo grupo, G43, 44 e 49. Agora, como que funciona na máquina Siemens? Lá na máquina Siemens, quando a gente cadastra uma ferramenta, você consegue cadastrar ela numa tabelinha, né? Então, por exemplo, aqui, você tem esses números aqui, que é a posição da ferramenta lá no seu magazine de ferramentas. Magazine é o lugar onde ficam todas as ferramentas da máquina, né? Então, você tem um magazine, a ferramenta está lá, e repara que aqui, nessa tabelinha aqui, o número 2 está com essas duas setinhas verdes, porque ele está em uso,
né? Então o Magazine 2 está em aberto porque essa ferramenta está aqui em uso, tá no Mandrill. E aí eu tenho essa tabela aqui na memória, e essa tabela já tem algumas informações da ferramenta, tem várias informações aqui, tem o comprimento dela, tem o diâmetro, tem algumas outras informações que são informações auxiliares. Às vezes você tem um comprimento auxiliar aqui. Esses comprimentos auxiliares, eles são comprimentos que eles servem para broca, tá vendo? Você tem comprimento de 120 milímetros, mas de flauta mesmo você só tem 118, então você não pode descer com ela à vontade. Se bem que aqui você tem uma ferramenta de pré-furo e ela tem 120 milímetros, mas eu tenho esse comprimento auxiliar de 180, então provavelmente para cá essa medida auxiliar aqui deve significar outra coisa, tanto que não está nem especificado aqui, então pode ser coisas diferentes para ferramentas diferentes. Você tem o tipo da ferramenta, se ela é rotativa, se ela não é, se ela é uma ferramenta de toque, se você tem, na verdade, qual bico de lubrificação você pode usar aqui, se pode só um, pode usar os dois juntos, tal. Tem as informações todas. O que a gente está interessado é nisso aqui, ó, comprimento e diâmetro, né? Quando eu coloco uma ferramenta lá no meu mandril, quando eu faço a troca de ferramenta, a máquina Siemens ela já faz essa compensação de comprimento da ferramenta automaticamente. Então eu troquei a ferramenta, ela deu lá um T igual a Cutter 6, M06. Então ela troca de ferramenta e já faz essa compensação aqui para mim, ó, né? Então eu não preciso ficar dando aquele G43, ela já faz isso internamente. E não só isso, você aqui, ó, você cadastra as medidas da ferramenta 0 km, né? Mas essa ferramenta pode ter desgaste. Se ela tiver desgaste, você tem uma segunda tabelinha aqui, ó, que tem as mesmas linhas aqui da primeira tabela, tá vendo? Mas ela é uma tabela de desgaste. Vê que aqui é uma lista de ferramentas e aqui é uma tabela de desgaste da ferramenta. Então você consegue colocar aqui se ela teve alguma variação no comprimento. Claro que as variações são sempre no sentido de diminuir, porque a ferramenta não pode crescer, né? Então você tem uma variação no comprimento ou uma variação no diâmetro dela. E você pode inserir isso daqui, você pode medir a ferramenta, passar para um departamento de metrologia lá, ou você pode fazer a medição com um bloco de reação na máquina, fazendo os toques lá, e aí você consegue saber qual que é o diâmetro real da ferramenta, qual que é o comprimento real, se houve variação, e você cadastra essa variação aqui. Então, quando você faz uma compensação ou de comprimento ou de raio, ela vai ler essa informação aqui da ferramenta 0 km, vai subtrair esse desgaste aqui e vai obter um comprimento real da sua ferramenta. Então, lógico que essa tabelinha aqui de desgaste ela precisa ser atualizada frequentemente, né? Porque senão você vai começar a usinar as peças errado aí, porque a sua ferramenta desgastou e você não viu. Mas você tem isso daqui, você cadastra tudo isso daqui na máquina e ela já faz quase tudo para você. Com relação ao comprimento, ela faz a compensação completa. Com relação ao diâmetro, não. Por quê? Porque com relação ao diâmetro depende do que você vai fazer no programa. Você tem que fazer essa compensação manualmente, né? Tem hora que você quer encostar o lado da ferramenta na peça, tem hora que você quer encostar a frente da ferramenta, tem hora que você quer encostar o outro lado da ferramenta, enfim. E aí você tem que saber utilizar os comandos aí de compensação de raio. Bom, o que mais? Aqui, ó. Agora a gente vai para a compensação de raio de fato. Agora a gente vai entrar na compensação de raio, que é o importante da aula de hoje e que é o que pode gerar muitos erros. Vocês vão ver que o negócio às vezes parece que tem vida própria. Então, olha só, para operações de fresamento, como a gente já viu, é necessário dizer à máquina se estamos posicionando o centro da ferramenta ou uma de suas arestas de corte com as coordenadas fornecidas, né? E para isso utilizaremos as funções de compensação de raio de corte. Beleza. Repara que o objetivo, até eu comentei isso aí com vocês na aula 1 lá, que quando foi idealizada a linguagem CNC, eles queriam ter um jeito de passar para a máquina uma geometria, né? Criar uma linguagem que representasse uma geometria
de uma forma que a máquina conseguisse usinar aquela geometria. Depois a gente viu que não dava tanto para passar a geometria da peça, mas sim a gente conseguia passar uma geometria do caminho da ferramenta para fazer aquela peça, né? É algo intermediário aí que atendeu melhor. Só que repara que sempre que a gente dá a geometria, a gente quer dar a geometria da peça, das dimensões da peça, né? A gente nunca quer dar uma geometria que é só o caminho da ferramenta, porque isso pode depender das dimensões da ferramenta. Repara que aqui eu tenho a mesma peça, ó, essa peça central aqui, em contorno sólido aqui, e ela está sendo usinada por 3 fresas de diâmetros diferentes. Então, ó, você repara que as fresas de diâmetros diferentes, elas começam e param as linhas em lugares diferentes aqui, ó, né? Não tem nada alinhado esses pontos aqui, e até os raios da trajetória aqui são maiores quanto maior for o raio da fresa, né? Tudo isso para fazer exatamente a mesma peça. Muda a ferramenta, mas estou fazendo exatamente a mesma peça. Então, o objetivo dessa compensação de raio é que a gente consiga dar sempre a geometria da peça, né? Ou pelo menos a geometria da passada aqui, e que se a gente mudar a ferramenta lá no começo do código, a gente não precise mudar o código, porque imagina, para fazer a mesma peça, se eu mudar a ferramenta, eu tenho que mudar o código inteiro. Aí ferrou, aí o negócio fica impossível. Agora, se eu for passar só as dimensões da peça, repara que eu vou sempre passar os mesmos pontos aqui, não vai mudar. Se eu trocar de ferramenta lá em cima, eu vou fazer a compensação de raio, o raio vai ser diferente, a máquina vai calcular essas trajetórias aqui e vai fazer a mesma peça com uma ferramenta totalmente diferente. Então não tem que mudar o programa. Quer dizer, se a peça for igual, o programa é igual, só vai mudar a linha que escolhe a ferramenta. Faz muito mais sentido. Então você vai ver que a compensação de raio, ela faz todo esse trabalho aqui, ela faz até um pouquinho mais aqui está meio simplificado o que ela faz. Depois vocês vão ver que tem uns arcos a mais aí, é bem legal. Aí olha só, como que eu faço a compensação de raio? Como que eu falo para a ferramenta como eu falo para a máquina que ponto da ferramenta que eu quero passar no meu contorno? Para eu falar isso daí, eu tenho que fazer um exercício de imaginação agora. E eu tenho que imaginar que eu sou a ferramenta da fresa. Então a ferramenta da fresa é esse pontinho aqui cinza, né? E então imagine que esse pontinho sou eu, ou imagine que esse pontinho é você, no caso. E aqui é uma vista superior, então aqui a gente está vendo o cucuruco da cabeça aqui, o tampinho da cabeça aqui. Beleza, estou vendo a carequinha dos meninos aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Para que lado que você está olhando, né? Se você está aqui, você tem que estar olhando, o seu nariz tem que estar apontado para a direção que a ferramenta está fazendo o avanço. Então, olha só, nesse caso aqui da letra C, ó, né? Essa figura da letra C aqui, o nariz está apontando exatamente na direção que a peça está indo, então que a ferramenta está indo. Então, se a ferramenta está indo para cá, então quer dizer que o meu nariz está alinhado aqui com a setinha, né? Então, imagina que essa setinha é o nariz do cidadão aqui. É bem parecido, proporcional com o meu, talvez. Então, a setinha aqui é o nariz do cidadão aqui. Então, o cidadão aqui está indo para a esquerda, aqui o cidadão está indo para a direita. Beleza. A referência nossa vai ser onde está a ferramenta com relação ao contorno. Então, repara, nesse caso da letra C aqui, ó, se eu fosse esse carinha aqui, eu estou andando para cá. Então, o contorno está onde? O contorno está à minha direita. Quer dizer que eu estou à esquerda do contorno. Se a ferramenta está à esquerda do contorno, a gente vai fazer uma compensação de raio à esquerda, porque a ferramenta está à esquerda do contorno. Aqui na letra D, ó, repara que a ferramenta está indo para o outro lado. Tá vendo? Aqui está indo para cá, aqui está indo para cá. Aqui eu estou fazendo uma usinagem externa, aqui estou fazendo uma usinagem interna. Só que olha só, vamos imaginar que você é essa pessoa aqui, ó. Então, para onde você está indo? Você está indo para lá. Onde que está o contorno? O contorno está à sua direita. Então, você está à esquerda do contorno. Se você está à esquerda do contorno, a compensação de raio vai ser feita à esquerda. Então, repara que aqui as ferramentas estão indo para dois lados diferentes, mas a compensação de raio é sempre à esquerda. Por quê? Porque a ferramenta está à esquerda do contorno.
Se eu olhar aqui na letra E, ó, vai acontecer o contrário, né? Quer dizer, o rapazinho aqui está indo para a direita aqui. Então, se você for essa pessoa, você está indo para cá e a parede aqui, o contorno está à sua esquerda. Então, você está à direita do contorno. Se você está, ou se a ferramenta está à direita do contorno, a compensação de raio deve ser feita à direita. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho o cidadãozinho indo para a esquerda, certo? Se ele está indo para a esquerda, o contorno está à esquerda do cidadão. Quer dizer que o cidadão está à direita do contorno. Se ele está à direita do contorno, a compensação de raio é à direita. Repara que aqui está indo para um lado, aqui está indo para o outro, mas as compensações de raio são sempre à direita. Tá? Então, a nossa referência é primeiro olhar para onde a ferramenta está avançando, e aí você vai falar, pô, beleza, ela está avançando para cá. O contorno está à esquerda ou à direita da ferramenta? Ah, o contorno está à direita, então a ferramenta está à esquerda do contorno. Então, a compensação de raio é à esquerda. No outro caso, onde que está a ferramenta? A ferramenta está à direita do contorno? Ah, então a compensação de raio é à direita. É sempre onde a ferramenta está com relação ao contorno. É sempre assim. Quais que são os comandos? Os comandos são esses daqui, ó. Eu tenho G41 para fazer a compensação de raio de corte à esquerda. E nesse caso aqui a ferramenta de corte está à esquerda do contorno, né? Então a sintaxe é G41 e eu vou dar um movimento. Aqui já o bicho começa a pegar um pouquinho. Por quê? Fiz o G41. Isso quer dizer que o G41, a compensação de raio de corte, é um comando de movimento? Não, ele não é um comando de movimento. Comando de movimento só tem 4. G00, G01, G02, G03. Só tem esses 4. Mas, quando eu faço uma compensação de raio de corte, eu necessariamente tenho que fazer um movimento junto. E digo mais, esse movimento ele tem que ser um movimento em linha reta. Então, ele tem que ser um G00 em um eixo ou um G01. Tá? Ele não pode ser outro movimento que não seja esses, né? Porque pode dar muito problema. E não pode ser, com certeza, um raio, né? Uma interpolação circular, também não pode. Depois a gente tem a compensação de raio de corte à direita, a mesma coisa, só que em vez de G41 e G42, tem que fazer movimento também. E a gente tem o cancelamento da compensação de raio de corte, que é o G40, e aqui não está com movimento, aqui não coloquei o XYZ, mas tem que fazer um movimento junto também. Antes da gente continuar, aqui só tem um resuminho do que a gente estava fazendo, então é a mesma lógica dessa figura aqui, ó. Então aqui, ó, a ferramenta está à esquerda do contorno, aqui embaixo ela está à direita do contorno, né? Porque mudou o sentido. Aqui ela está à direita do contorno, aqui ela está à esquerda do contorno. E aqui embaixo, sem compensação de raio, o centro da ferramenta que vai passar pela geometria que você der para a máquina. Então a gente tem essas questões de compensação aqui. Agora sim, antes de continuar, eu quero mostrar um negocinho para vocês aqui no Sinotrem. Ó, vamos... vou dar alguns comandos aqui no começo para a gente começar. Então, o primeiro comando vai ser o G710 para passar todas as unidades para unidades métricas, inclusive as unidades de avanço, né, de velocidade de avanço. Eu vou dar um G54, eu vou dar um G17, eu vou dar um G40 e eu vou dar um G90. O que foi tudo isso daqui, ó? G710. Unidades de deslocamento e de velocidade métricas, milímetros e milímetros por minuto. G54 é o meu zero peça que eu vou utilizar. G17, estou utilizando o plano XY e é muito importante a gente selecionar o plano para fazer compensação de raio também, tá? Porque dependendo do plano que você tá, se eu estou no plano XY, a compensação de raio é no plano XY e a compensação de comprimento é no Z. Se eu for para o G18, que é o plano YZ, o que vai acontecer? A compensação de raio é no YZ e a compensação de comprimento é no X. Então, você tem que escolher agora. Você tem que saber, você tem que informar para a máquina em que plano que você está trabalhando. G40, compensação de raio da ferramenta,
a gente cancelou qualquer compensação de raio que pudesse existir, ela já vem cancelada por padrão, mas a gente vai cancelar aqui. E G90 vou usar coordenadas absolutas. Então a gente já deu esses 5 comandos de cara aí para dar uma setada inicial na máquina. Aqui na linha 2 eu vou fazer a nossa peça. Então eu vou fazer um bloco aqui que tem, ele começa em 0, 0, ele tem 100 por 100 e vou deixar ele com 10 milímetros de profundidade aqui. Beleza. O que eu vou fazer nesse programa aqui? Você pode estar se perguntando. Eu quero fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir minha luzinha rapidamente. Eu quero, nesse programa aqui, eu quero ter uma pecinha quadradinha. Então tá aqui a minha peça, certo? E o que eu quero fazer? Meu zero peça tá aqui, ó. Eu vou vir aqui com a ferramenta. Vamos desenhar a ferramenta aqui. Círculos. Eu tenho aqui minha ferramenta. O que eu quero fazer com essa ferramenta? Eu quero vir aqui com essa ferramenta mais ou menos para cá, assim. Mais ou menos. Aqui, ó. Mais ou menos para cá, assim. Aí eu quero dar uma passada aqui na minha peça. Nem preciso disso aqui agora. Eu quero dar uma passada na minha peça de 1 milímetro assim, né? Então eu vou passar aqui e vou dar mais uma passada de 1 milímetro para cima, assim. Vou fazer isso aqui, ó. Vou vir com a ferramenta para cá, depois para cá. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer essa passada aqui com 5 milímetros de profundidade. Ficou bem ruim, né? Então a minha peça aqui, ó, ela tem 10 milímetros. Então, 10 milímetros. E a minha passada aqui, ó, vai ser algo assim. Ela vai ter 5 milímetros. Beleza. É isso que eu quero fazer. Então, 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui. A largura dessa passada aqui vai ser de 1 milímetro. Essa largura aqui é de 1 milímetro. E aqui também, mesma coisa. Então, vou comer 1 milímetro aqui e aqui com 5 de profundidade. É isso que eu vou fazer. Bom, vamos fazer. Então, primeira coisa que eu vou fazer é jogar essa ferramenta, jogar esse mandril lá para cima. X0, Y0, Z500. Só para não dar problema aqui no programa. Vamos escolher a ferramenta, que vai ser essa Cutter 6, que já está aqui. Eu vou trocar de ferramenta. Vou ligar a máquina. S2500, beleza. Então já estamos com rotação, já está tudo funcionando. Agora eu vou descer. E a primeira coisa que eu vou fazer é algo que eu vou fazer errado. Repara, eu posso fazer uma descida assim, ó. Já estou em G00 mesmo, eu posso descer para Z-5. Isso aqui vai trombar, com certeza a gente sabe. Não é segredo para ninguém. Então olha aqui, ó. Se você olhar aqui, isso aqui trombou. Beleza. Já sabemos que isso aqui está errado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima, eu vou antes de descer aqui com essa ferramenta, eu vou posicionar ela vamos ver se aqui ainda vai trombar. Eu vou posicionar em x-2, y-2 lá em cima e depois eu vou fazer um z-5. Ela vai continuar trombando. Vai trombar mais de cantinho, mas vai trombar. Aqui, ó. Pegou bem um cantinho aqui da peça.
Beleza, tem problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou, repara, lá pelo nosso desenho, a gente vai andar com a ferramenta para cá, certo? Se eu vou andar com a ferramenta para cá, a ferramenta vai estar à direita do contorno. E aqui também, né? Depois a ferramenta vai subir, ela vai estar à direita do contorno. Compensação à direita, pelo que a gente viu lá, é G42. Tá aqui. Então a gente já sabe que a gente vai ter que fazer um G42 em algum canto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o G42 aqui, ó. Vocês vão ver que vai acontecer algo estranho. Eu vou até trocar o programa, o modo de controle aqui para single block para vocês verem. Aqui, ó. Aqui continua a mesma coisa, ó. Vai dar a mesma trombadinha. Se a gente voltar aqui, ó, tava lá, trocou de ferramenta, posicionou, desceu. Ela deu a mesma trombadinha aqui, ó. Mesma coisa. Beleza. Vou ignorar isso daqui. Olha o que eu vou fazer agora. Desceu. E eu vou fazer um G01. E eu vou fazer a passada. Vou ignorar essa pancada aí. Inclusive, antes desse G01, quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Eu quero na vista superior. Então, tá aqui a minha ferramenta. Ela começou aqui no 00. Aí ela foi deslocada para -2, -2. Aí ela desceu. E aqui acho que não aconteceu mais nada. A gente não fez mais nada. Então ela ficou, se você reparar, ela ficou pegando esse cantinho aqui e o centro está 2 milímetros para baixo aqui, tanto em Y quanto em X aqui, está em -2 e -2. Beleza. Agora sim, eu vou fazer o G01. Só para sacanear, eu vou mudar isso daqui para X-1 e Y-1. Quer ver? Então, ela, por enquanto, ela vai fazer a bobagem que a gente mandou ela fazer. Ó. Tá lá, deslocou, desceu e tá aqui, ó. Então, o centro dela tá em x e y -1 e agora a próxima instrução seria fazer a passada, que não tem passada ainda porque a gente não programou. Então, agora sim, G01, eu vou mandar essa máquina para X100. Para fazer aquela passada horizontal. E tem que dar velocidade aqui. Vou colocar 100 mm por minuto também. Olha só que engraçado. Aqui. Começa aqui no 0, beleza. Opa. Começa aqui no 0. Deslocou. Olha o deslocamento que ela fez agora. Ela fez um deslocamento que ela foi totalmente para longe da peça, tá vendo? Aí ela desceu. Ela está em -5 aqui. Agora o que ela vai fazer? Ela deu essa passada totalmente estranha para lá. Por que isso aqui aconteceu, pessoal? Porque eu mantive ela aqui em Y-1. Só que repara que eu mantive ela em Y-1 e lá na simulação olha só, vamos lá, o centro dela andou aqui em Y igual a -4, não -1, porque o raio é 3, ela está entendendo que eu estou usinando -1 aqui, ó. Então vamos mudar lá no código para Y1.
E vamos rodar de novo. Então tá aqui em cima, deslocou. Repara que eu mandei ela ir lá no código para x1, aliás, x-1 e y1. Olha para onde que ela foi, quer ver? Ó? Ela foi para y-2 e x-1. Não y1, ela foi para y-2. Aqui ela continua trombando, tá vendo? Chegou aqui, trombou aqui, depois a gente vai corrigir isso. E aí ela faz a passada. Beleza, fez a passada aqui. Agora ela fez a passada certinho. Como que a máquina faz isso daqui, ó? Por que quando eu dei o comando da passada, ela veio para cá, ó? Quer ver? Vamos fazer um experimento aqui. Eu vou apagar esse comando da passada aqui, ó. Eu quero que vocês vejam... Vamos só renumerar aqui para alimentar o toque. Eu quero que vocês vejam o que vai acontecer quando eu mandar ela descer aqui, ó. Aonde que vai estar o centro da ferramenta. Quer ver? Aqui. N5, N7, N8, Z-5. Ó, o centro da ferramenta está em x igual a 1, y igual a menos 1. Contrário, y igual a 1, x igual a menos 1. O centro da ferramenta está aqui, ó, certo? Quando eu faço... E aqui eu já estou fazendo a compensação de raio, eu já estou com o G42 ligado. Só que eu só apaguei o comando da passada. E o centro dela ficou aqui em x igual a menos 1, y igual a 1. Se eu coloco o comando da passada, que não altera em nada isso aqui que eu fiz aqui em cima, ó, e rodo de novo, olha só, vamos buscar a mesma linha de código. Ó, N5, N7, N8. Olha só para onde que ela foi. Ela foi para y igual a menos 2 e x igual a 1, em vez de y1, x menos 1. Então, y igual a menos 2, x igual a menos 1. Por que ela fez isso? Por que ela deu essa deslocada aqui quando eu criei essa linha abaixo aqui, que é uma linha da passada, que não tem nada a ver com esse movimento aqui, ó? Porque a compensação de raio, ela faz um negócio que se chama look ahead. O que é esse look ahead? Ela olha para as operações que você vai fazer mais para frente para saber onde é que ela tem que parar a ferramenta. Se ela não souber onde ela tem que parar a ferramenta, ela vai fazer uma operação errada. Então ela tem que saber para onde que ela tem que compensar. E ela só vai entender isso quando você fizer um movimento de corte. Então o que você tem que fazer? Qual que é a maneira correta de fazer isso daqui, ó? Vamos, depois que a gente ligou aqui, eu vou apagar isso aqui. Qual que é a maneira correta? Repara que aqui em cima a gente está com a compensação de raio desligada, certo? Então eu tenho certeza absoluta que a minha ferramenta está sendo posicionada através do centro da ferramenta e o raio dela é 3. Então eu vou posicionar ela numa posição aqui em cima, que vai ser a posição x menos 5, e eu já vou posicionar ela estrategicamente em y menos 5 também. Beleza. Aí eu vou fazer a descida, que eu vou descer para z menos 5. Então o que a gente fez aqui, ó? Eu posicionei ela lá em cima no plano XY, num lugar onde eu sei que a hora que eu descer reto ela não vai bater na minha ferramenta, na minha peça. Então, ó, se a gente pegar a vista tridimensional aqui, olha só, criamos uma peça, a ferramenta está aqui em cima, ó. Repara que ela fez um deslocamento aqui no plano XY, né? Ela fez esse deslocamento no plano XY e agora ela vai descer. A hora que ela descer, ó, mudando aqui para a vista superior, ó, ela desceu para um canto aqui que está longe da ferramenta, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer agora? Agora eu quero começar a passar as coordenadas do corte. Só que eu vou fazer isso de uma maneira inteligente, porque eu também tenho que fazer a compensação de raio de corte, que eu tenho que dar o G42, e eu tenho que fazer um movimento que não seja um movimento de corte. Ele tem que ser um movimento em linha reta, e ele tem que ser um movimento que serve para dar tempo da máquina entender o que você vai fazer. Então eu vou fazer um G42 aqui, ó. E aonde que está o meu corte lá na peça?
aonde que tem que estar a minha aresta de corte? Ela tem que estar em y igual a 1. Então eu vou fazer um G42, que é a compensação de raio de corte. Aí eu vou fazer um G01, e aí eu vou fazer um Y1. Beleza. Vamos simular isso aqui. Vocês vão ver que de cara vai dar errado, depois ela corrige sozinha. Então, vamos olhar de cima aqui, ó. Criou a ferramenta, posicionou, desceu. Então a ferramenta está lá embaixo. Agora eu vou fazer um movimentozinho para cima e eu esqueci de dar a velocidade. Ele vai dar erro aqui. Não, fez a velocidade. Beleza. Repara aqui, ó, do jeito que está agora, o centro da ferramenta foi para y igual a 1. O centro está aqui, ó, foi para y igual a 1. Só que a aresta de corte que a gente quer foi para y igual a 4. Se ele fizer a passada desse jeito aqui, vai dar errado. Mas não tem problema. Por quê? Porque aqui não tem informação suficiente para o look ahead perceber que eu preciso fazer essa passada certinho. Então, ó, eu vou deixar um F100 aqui que eu tinha esquecido de pôr, beleza? E agora sim, eu vou simplesmente ignorar que ela parou ali em cima, porque a hora que ela ver isso daqui, ela vai mudar de ideia. E eu vou fazer, tô continuando com G01, eu vou fazer o meu X100. Beleza. Vamos simular isso aqui. Então, olha só, estamos olhando de cima, beleza. Criou a peça, criou a ferramenta, posicionou, desceu. Aí ela vai subir esse centro aqui, ó. Olha para onde que foi o centro agora, ó. O centro foi para y-2 e x-5 aqui, ó. Ele não foi para y igual a 2, ele foi para menos 2. Por quê? Porque a aresta de corte agora foi para onde eu queria, ó. A aresta de corte está em y igual a 1. E agora sim a gente vai fazer a passada certinha. Ó, se eu continuar aqui, fez a passada corretamente. Então repara que eu tive que fazer, eu posicionei ela aqui, eu fiz um primeiro movimento de aproximação para a máquina dar tempo dela entender como que a gente ia fazer essa compensação de raio de corte. E aí eu dei o movimento da passada, ela entendeu onde que ela tinha que parar para fazer essa compensação de raio de corte. Aqui ela já entendeu o que eu estou fazendo, desse ponto aqui, ó. E repara que ela parou bem aqui com o centro em x igual a 100. Então, em x igual a 100 e y igual a menos 2. Agora eu quero fazer essa passada para cá, então eu não deveria ter vindo até x igual a 100, eu deveria ter vindo até x igual a 99, né? Então, de novo, ó, x 99. Se eu simular, você vai ver que parece que está errado, né? Parece que a hora que você está fazendo o código, ó, aqui, criou, posicionou, tal, subiu, fez a passada. Foi até x igual a 99. Se eu cortasse desse jeito aqui, ó, olha a minha aresta de corte aqui, está em 96. Se eu desse a passada aqui para cima, ela ia cortar 4 milímetros. Só que lembra que a gente tem que dar a geometria do corte, não a geometria da ferramenta. Então olha só que maroto agora. Eu fui até x99, agora eu vou subir até y100. Simples assim. Quer ver que legal? Olha como a máquina é marota. Vou dar um zoom out aqui. Criou, afastou, desceu, posicionou, fez a passada. Ó, ela foi aqui, ela continuou indo até aqui, até essa aresta de corte aqui está em x96. Olha o que ela vai fazer agora. Vou até dar um zoomzinho out aqui. Olha só. Ela fez um arquinho aqui sozinha. E agora ela vai dar a passada aqui, ó. Pronto. Olha que bacana. Ela faz um arco aqui. A gente não mandou ela fazer arco nenhum. Aqui ela fez um G03 sozinha. Deu a passada, ó, de 1 milímetro aqui e de 1 milímetro aqui, igual a gente falou na geometria. Por quê? Porque a gente está com a compensação de raio à direita ligada. Então a máquina entendeu que era isso que a gente queria fazer.
Então tem alguns detalhes aí ainda agora que a gente tem que olhar, porque só de falar assim, compensação de raio, a gente não imagina que a máquina vai ter que fazer tanta coisa sozinha, né? E ela vai. Mas a gente tem que dar esses movimentos de folga para ela aqui, para ela não errar, porque senão ela erra. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, que foi até um exemplo que eu dei numa prova no ano passado, e que se você não fizer direitinho, a máquina vai errar. É algo que parece totalmente, um exemplo totalmente simples, assim, inocente, mas ela erra. Quer ver? Vamos voltar aqui para nossa aula. Então aqui, ó, evitando erros. A gente tem algumas boas práticas de programação aí para evitar erros com compensação de raio de corte. Então, olha só, a compensação de raio ela pode gerar uma série de erros na máquina CNC que significam que há perigo que haja desbaste além do desejado, ou trombamento, também pode acontecer. Para evitar esses erros, deve-se seguir o conjunto de regras ou precauções a seguir. Então, primeiro, se eu estiver olhando só para fresamento, sempre faça a aproximação no eixo Z utilizando o modo G40, igual a gente fez lá. Então a gente desceu e fez o posicionamento lá em cima, bonitinho, depois a gente só desceu reto e utilizando o G40. Por quê? Porque se eu faço uma compensação de raio, quando eu faço a descida, a máquina pode fazer aquele look ahead que eu falei para vocês, e ela pode entender que ela não tem que parar a ferramenta exatamente abaixo de onde ela estava, como você mandou, ela tem que parar mais para o lado. Então ela vai descer meio na diagonal. E a hora que ela fizer isso, ela pode bater em alguma coisa. Então é melhor você sempre fazer essa aproximação no eixo Z utilizando o G40, para garantir que ela vai descer reto mesmo. Depois, apenas escolha a ferramenta em Z, apenas recolha a ferramenta em Z, na verdade, após cancelar a compensação de raio de corte. Por que isso? Às vezes você está fazendo um furo lá, né? Então sua ferramenta está dentro da peça, e a hora que você vai recolher a ferramenta, o que vai acontecer? Você tem que subir com a ferramenta reta, porque senão você vai bater na parede do furo. E às vezes você está com a compensação de raio de corte ligada, você manda ela subir reto, mas ela entende que ela tem que compensar esse raio, ela tem que subir um pouquinho na diagonal. Aí ela bate na parede do furo. Então você tem que recolher a ferramenta só depois de cancelar a compensação de raio de corte. Depois, tenha certeza de que a compensação de raio escolhida corresponde ao plano selecionado. Então aquilo que eu falei para vocês, se você vai compensar raio em XY, você tem que estar com G17 selecionado e assim por diante, senão vai dar problema. Aí, ó, para ambos torneamento e fresamento. Primeiro, nunca ative ou cancele compensação de raio no mesmo bloco em que realiza uma interpolação circular, porque dá problema. A gente sempre faz um movimento, mas a gente faz ou um G00, né, uma movimentação rápida, de preferência em um eixo, ou a gente faz um G01, que é uma movimentação, é uma interpolação linear. Né? Certifique-se de que o raio de corte da ferramenta é menor do que o raio da geometria que você deseja reproduzir. Então, lógico que se você quer fazer algo que tem um raio de 6 milímetros, você nunca vai conseguir com uma ferramenta que tem um raio de 12 milímetros, né? Porque é fisicamente impossível. O raio da ferramenta tem que ser sempre menor do que o raio que você quer reproduzir. Terceiro, mova a ferramenta para uma área livre apenas no modo G40, que é aquela aproximação que a gente fez lá. Considere não só o raio da ferramenta, mas também uma folga aceitável, que é o nosso envelope. Né? Então, se o envelope estiver especificado, você já sabe qual é a distância que você tem que colocar a ferramenta da peça. Depois, quando for utilizar G41 ou G42, realize sempre um movimento G00 ou G01, ou seja, quando você for fazer uma compensação de raio à esquerda ou à direita, você sempre vai fazer ou G00 ou G01. Né? Você tem que fazer necessariamente um movimento e a gente evita que esse movimento seja um movimento de corte. A gente faz um movimento que a gente chama de movimento em vazio, só para a máquina realmente entender que não aconteceu nada ali. E para ela ter o tempo de fazer a compensação correta antes de fazer um corte. Depois, para fazer a aproximação a partir de uma posição inicial, realize os movimentos um eixo por vez. Né? Então, aquilo que eu já estava falando para vocês, se for G00, mexe um eixo por vez para garantir que não vai acontecer nada em diagonal ali.
Depois, saiba sempre qual o ponto da ferramenta está sendo posicionado ao realizar uma compensação de raio através de dois eixos simultâneos. Quer dizer, se eu vou fazer uma compensação de raio e vou fazer um movimento em alguma diagonal, eu preciso saber exatamente qual ponto da ferramenta está sendo posicionado ali. Porque às vezes, se você está fazendo um movimento que era para ser um movimento em linha reta, mas não deu tempo da máquina compensar o raio ainda, ela vai fazer um movimento que não é necessariamente uma linha reta, ela pode fazer um negócio curvo e só lá para o final ela compensou o raio. A gente vai ver isso hoje. Então, dá aquele tempinho para ela compensar o raio antes, depois vai. Quando o G41 ou o G42 estiverem ativos, evite blocos que não possuem movimento, né? Isso aqui é por causa daquele look ahead lá, tá? As máquinas mais antigas, elas eram mais limitadas, elas viam até 3 ou 4 blocos para frente, e às vezes tem aquele bloco que você, desliga fluido de refrigerante, muda a rotação da máquina, não sei o que não tem movimento. E aí o look ahead não funcionava bem, porque ele era limitado, e aí o próximo movimento estava 5 blocos para frente. Aí dá problema, né? Porque o look ahead não vai funcionar. Nas máquinas mais novas, o look ahead vai bem mais longe e ele nem conta esses blocos que não tem movimento, ele só conta os blocos que tem movimento. Então não precisa se preocupar tanto com isso, mas se a máquina for mais antiguinha, sim, você tem que se preocupar com isso também. Ao cancelar a compensação de raio, que é o G40, realize um movimento do tipo G00 ou G01 no mesmo bloco, de preferência em um único eixo, né? Que é para garantir que a máquina entendeu. Aquela mesma questão, né? Quando você compensa o raio, quando você deixa de compensar o raio, é a mesma coisa. Ela tem que reposicionar a ferramenta ali para entender o que ela vai realmente posicionar no lugar certo, né? E aí o último mandamento aqui para a gente evitar erros é olha só, o comando G40 pode ser utilizado como medida de segurança para cancelar qualquer compensação de raio que estivesse habilitado. Foi aquele G40 que a gente deu bem no comecinho do código, para realmente cancelar qualquer coisa que pudesse estar na memória ali, para não termos problemas. Então, essas são as formas da gente evitar erros. Tem um exercíciozinho bacanoso aqui, que é esse aqui, que foi um exercício de prova. Olha só, eu tenho aqui uma peça, eu tenho que fazer a usinagem externa dela e depois a usinagem interna. Na aula de ontem eu não consegui fazer a usinagem interna por questão de tempo mesmo. Vamos ver se hoje a gente consegue. E aí a ideia é que a gente aproxime a ferramenta aqui do zero peça e faça a usinagem no sentido anti-horário, né? O sentido anti-horário é descendo por aqui, vem para cá, tal. Então a gente vai fazer no sentido anti-horário. O diâmetro da ferramenta vai ser 6 milímetros, o envelope 2 milímetros, a passada vai ser com 5 milímetros de profundidade. E esse desenho aqui é o desenho da peça usinada já, né? Então o meu zero está com referência na peça usinada. A gente tem uma peça bruta aqui que é maior. Então a nossa peça bruta, eu vou fazer ela dos dois lados aqui passando 1 milímetro da referência. Então se você fizer a continha, aqui tem 4 com 26 dá 30. Depois eu tenho 13 daqui mais 13 dá 26, com 30 dá 56, com 20 dá 76, com 4 dá 80. Então a gente vai fazer ela com 82 de largura e de altura, ó, daqui até aqui tem 50, né? Então vou botar mais um aqui embaixo, vai ser 51. Mas aqui, esse raio aqui é 15, então daqui até para cima eu vou botar mais 15. Então 51 com 15 vai dar 66. E o zero peça a gente vai colocar nesse ponto aqui, ó. Então só para lembrar, ela vai ter 82 por 66. E o zero peça, ele vai estar aqui, ó. Só que repara que o X e o Y aqui, esses eixos aqui, eles não estão em posições convencionais. O X está para cima e o Y está para a direita. Para fazer a usinagem, para ficar legal na nossa vista lá no Sinotrem, eu vou ignorar esse X e esse Y aqui, eu vou fazer o X para cá e o Y para cima. Assim a gente, até vamos mudar aqui no slide já, para a gente não se confundir, quer ver? Vamos fazer assim, X mais
aqui. Vamos pintar esse fundinho aqui de branco. Cadê? Não, enchimento branco. Esse aqui fica aqui. E aqui vai ser o Y. Muito bonito. Agora sim. Agora tá a nossa referência bacanosa aqui. E a gente vai fazer a usinagem dessa peça aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou botar ela pro canto aqui. Deixar no modo leitura assim, fica mais legal. E vou botar o sino trem pra cá. Então, ó, esse código todo que a gente estava fazendo aqui vai para as cucuia. Vou deixar só a primeira linha que é exatamente a mesma coisa que a gente ia fazer, né? Vamos criar a peça aqui, ó. Essa peça, então, ela vai ter de largura, a gente tinha calculado 82, de altura 66. Beleza, 66, 82. O zero tá aqui, ó. Dá uma posição bem ruim. Então, ó, aqui a gente tem daqui para baixo 51, certo? Então, o nosso zero aqui, ó, ele vai estar na posição Y 51. Vamos ver se a gente acerta. E na posição X1. Vamos ver se dá certo isso. Eu vou botar um M30 aqui, ó. Aí. Ver se sai do jeito que a gente quer. Criei erradamente. Tudo ao contrário. Acredito que se eu passar tudo por negativo aqui vai ficar bom. Vamos ir no trem. Porra! Tivemos uma pequena falha técnica aí, hein? E... Isso que eu tava felizão, que eu falei pra vocês que, pô, já iniciei o sino trem, né? Então, não vamos precisar esperar. O sino trem é surpreendente. Complicado, né? Aí, ó. Vamos voltar lá pro nosso programinha. Aqui a gente tava mexendo aqui. Agora sim. -1. Menos 51. Vamos ver se vai do jeito que a gente quer agora. Esse sino trem, ele é assim mesmo. Aí, agora sim. Agora meu zero tá bala aqui. Tá onde eu queria que ele tivesse. Agora a gente vai começar a usinagem. Então, vamos lá. Vou até dar um... Vou abrir aqui para ficar bonitão. Vou selecionar a ferramenta primeiro. Então aqui vai ser essa cutter 6 mesmo, que ele está pedindo 6 mm aqui de diâmetro.
Vamos dar um M06. Antes disso, eu vou pegar aqui a... Ai, caramba. Fazer aquele movimento lá, né? X00, X0, Y0, Z500. Só para deixar ela lá no alto para a gente fazer essa troca de ferramenta. Liga a máquina. Beleza. E estamos prontos para começar o posicionamento. A gente quer posicionar a ferramenta em algum ponto aqui, ó, para a gente fazer uma primeira aproximação e depois usinar. Então eu vou posicionar ela aqui em, ó, são 2 milímetros de segurança mais 3 de raio. Eu vou deixar ela em x menos 6, né, porque tem 1 milímetro aqui da peça bruta. Então x menos 6. Então ainda estou no G00 lá. X menos 6. Em y eu vou deixar ela no y zerado aqui mesmo. Y0. Beleza. E depois eu vou fazer a descida Z menos 5. Então até agora, só verificar se não aconteceu nada estranho. Aqui, ó. Ela já está aqui, né? Eu tirei do single block, né? Agora sim. Posicionou, desceu. Olha lá, desceu para cá. Tá vendo que tá longe da peça. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar os posicionamentos aqui e a minha compensação de raio. Repara que eu vou entrar com a ferramenta aqui e descer. Eu poderia até fazer isso aqui por cima. Vamos fazer aqui por cima que eu acho que vai ser mais legal. Onde que está a minha peça bruta aqui? Ó? Ela está em menos 15. Ela é assim, mais 15, Y mais 15. Então vamos deixar a ferramenta em Y20 aqui. Para a gente entrar aqui por cima usinando. Cria uma peça, posicionou, desceu, beleza, tá lá. Agora sim, ó. Agora lembra, eu vou fazer o G40, vamos ver se é 41 ou 42. Eu vou descer com a ferramenta para cá, ó. Se eu vou descer com a ferramenta para cá, a ferramenta vai estar à direita da peça. Se ela vai estar à direita da peça, é G42 mesmo. Então G42, compensação de raio à direita. G01, não tem problema, vou fazer isso aqui no mesmo bloco. Eu vou posicionar ela agora para cortar em X0, certo? Porque a aresta de corte ela tem que passar exatamente aqui em X igual a 0. E eu vou manter essa aresta de corte lá no Y20 por enquanto. Beleza. E aí eu vou fazer a passada, a primeira velocidade, F100. E aí eu vou fazer a passada na vertical. Eu vou descer até aqui, ó, esse raio é 4, então eu vou passar aqui em Y até menos 46. Eu vou até Y menos 46. Quero fazer isso aqui. Vamos ver se vai acontecer. Então, criou a peça, a ferramenta, posicionou, desceu, andou, fez a passada, certinho. A gente aproximar aqui no nossa medição aqui, a gente tem 1 milímetro aqui de passada, certinho. Se a gente olhar, vamos ver de onde que dá para ver, aqui ó, a profundidade está de 5 milímetros, certinho também. E se a gente olhar aqui, ó, ela foi com aresta de corte até menos 46 aqui, ó. Beleza. Por que ela foi até aqui? Porque ela não sabe o que eu vou fazer daqui pra frente. Aqui a gente vai fazer agora um cortezinho aqui, ó.
Esse corte aqui, ele vai ser uma interpolação circular, né? Pela nossa regra da mão direita aqui, a gente vai fazer um movimento no sentido anti-horário. Isso, no sentido anti-horário, né? Então, se eu usar a regra da mão direita, lá, x para y, dedão saindo da tela, sentido anti-horário. Sentido anti-horário é G03. Então, eu vou fazer aqui um G03. Eu vou sair de x0, y menos 46 para x4, y50. x4, y50. Menos 50. Aqui. E o raio disso aqui é 4 milímetros. Beleza. Tem que fazer esse... Vou tirar do single block aqui. Olha só. Ela veio até aqui. Fez o nosso raiozinho aqui. Agora a gente consegue acelerar um pouquinho o processo aqui, ó. Eu vou voltar para o G01. Eu vou fazer a passada aqui até y igual a menos 30. Aliás, falei tudo errado. Até x igual a 30. Aqui. Aí eu vou ter que fazer aqui um G02. Eu vou continuar no mesmo y aqui no final, então não vou mexer no y, mas o x vai andar 26, né? Então eu estou no 30, eu vou para o x56 e o raio disso daqui é 15 milímetros, beleza. Depois eu vou andar para cá, daqui até aqui eu tenho mais 20 milímetros, então eu vou voltar para o G01. 56 com 20 dá 76. E aqui, ó, esse raio aqui é 4, que é essa distância aqui, ó. Se você for por esse ângulo aqui, usando a tangente, você vai encontrar que esse catetinho aqui superior é 8, né? Então eu tenho que andar para x80 e o y eu vou de menos 50 para menos 42. Depois eu vou ter que subir aqui, ó, porque a cota aqui desse centro aqui, ela é 22, né? Então aqui é y menos 22. Então a gente vai subir para y menos 22. Eu quis fazer isso aqui mais rápido porque essa entrada e saída aqui é essencial para nós. Ó, então vamos... Olha só, aconteceu um monte de coisa aqui. Vamos passar de novo. Agora eu quero ir para o single block aqui. Ó. Beleza. Criou tudo, subiu, desceu, posicionou, fez a primeira passada. Aqui, ó. Vai fazer o nosso arco. Continuou reto. Agora ela vai fazer esse arco aqui, ó. Só que repara, ó. Primeiro ela faz um primeiro arquinho aqui para entrar na circunferência fazendo esse biquinho aqui. Aí ela faz a circunferência, depois ela faz um segundo arquinho para sair dela fazendo outro biquinho, que é esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Faz sobrar material aqui, depois o correto é dar uma passadinha aqui para limpar, né? Mas tudo bem. Aí depois continua para cá, vou fazer a diagonal para cima. Então, ó, arquinho, fez a diagonal, outro arquinho aqui, e aí ela vai subir reto. Beleza. O centro da ferramenta está aqui em x, em y igual a menos 22. Então agora eu tenho que fazer aquela passada para cá. Só que eu não posso fazer a passada para cá com a compensação de raio ligado, porque eu quero desligar a compensação de raio. Então, porque eu quero posicionar o centro da ferramenta aqui, né? Então a gente vai posicionar esse centro aí. Então eu vou fazer o quê? G40. E aqui nesse ponto, dá para a gente arriscar fazer o movimento de corte entrando. Porque aqui ela já está posicionada, ela não vai fazer nada, ela só vai cortar. Então G40, e eu vou andar aqui para x igual
a gente estava em x80 menos 19, vai para x61. x61. Olha, 61 meu nariz, né? Vai. Porque aqui, ó. Aqui, ó. Professor, Pode falar. nessa linha você não tinha que escrever também G01 para ele fazer com o avanço da ferramenta de 100 milímetros? Porque senão ele não vai. Ele vai fazer rapidão, né? Não, o G01 ele tá aqui, ó. Ele é modal. Ele em todos esses movimentos aqui ele tá mantendo o G01. Ah, tá. Inclusive aqui. Essa a única coisa essa medida aqui que tá errada, né? Porque aqui, ó, eu tenho 19 milímetros daqui até aqui, só que eu tenho 3 milímetros do raio da ferramenta, né? Então eu tenho que somar 3 aqui. Isso aqui é 64. Assim. Quer ver? Agora vamos lá. Foi. Tá chegando. Ah, tá aqui já. Foi, subiu. O centro tá em menos 22, tá certo. Cortou. Beleza, veio pra cá. Agora eu vou sair. Quer ver, ó? A vontade que dá é de fazer o seguinte, ó. É botar ela de volta pro x80, fazer a compensação de raio e subir. Mas se a gente fizer isso, quer ver o que acontece, ó? Vamos fazer lá. Vai para x80. fora da peça, ele não vai fazer esse passo de 1 milímetro que tem em volta. Exato, você quer ver, ó? Se eu botar ela de volta pro x80, aí eu faço G42 para voltar a compensação e subo aqui para y igual a menos 4. Olha só. Ela vai fazer um negócio erradão. Vou tirar do single block aqui agora. Ó. Comeu muito mais do que devia. Beleza. Aí a gente pode pensar assim, não, às vezes é coisa de look ahead, né? Se eu fizer esse arco aqui, talvez ela melhore. Então esse arco aqui é um G03. Eu iria de y menos 4 x80 para x76 y0. Então x76 y0 cr4. Fica pior ainda. Olha só. Olha a porcaria. Não dá muito certo. Então o que a gente tem que fazer aqui? Olha só. Marotamente. Eu vou aqui para x igual a 85. Quando eu estiver saindo aqui, ó, eu vou sair um pouquinho mais. Aí eu vou dar um G42. Vou voltar para x80. Aí eu vou dar um y menos 4 aqui para ela subir para cá. Agora olha só. Aí, ó. Foi muito rápido. Vamos fazer de novo. Agora ela faz certinho. Continuou no milímetro aqui. Fez o corte aqui. E aí daqui pra frente é terminar o contorno. Incrível que na aula de ontem deu exatamente o tempo da aula e eu estava exatamente nessa instrução. Exatamente. Vamos parar de fazer chamada, pessoal. Depois na aula que vem a gente continua. Professor, isso daí que você fez de ter que ir pro X85, né? Aham. Isso daí é algum erro do programa ou isso aconteceria na máquina
mesmo. Você tem que passar esse a mais aí pra... Aconteceria na máquina mesmo, cara. Você tem que dar a instrução de uma forma que ele consiga ter um tempinho para entender a compensação de raio que você quer fazer. Existe um jeito arriscado de fazer isso daqui, que é meio assim, quer ver? Ó, em vez de fazer isso aqui que a gente fez, a gente iria, em vez de ir para x80, né? Antes a gente estava indo para x80 aqui, ó, certo? Em vez de fazer isso, e aqui tava assim, ó. Essa aqui é a usinagem que dá errado. A gente pode pegar e colocar, em vez de colocar o centro aqui em x80, eu vou colocar o centro em x82. Mas aí eu tô fazendo a compensação de raio na mão, né? Eu não tô deixando a máquina fazer. Eu só coloquei na posição que vai dar certo a usinagem. Ó, e mesmo assim não dá certo, você percebe? Que ela deveria subir reto aqui e fazer o contorno. E ela não faz. Dá errado mesmo. A gente tem que dar aquela saidinha primeiro. Ó. Para depois voltar, para ela entender a compensação de raio. Porque senão ela entende na hora errada. Ela faz um corte errado. Ó. Aqui ela entende certo. Entendeu? Então você dá essa saidinha, compensa o raio, volta sem fazer corte e aí continua fazendo corte. Aí ela entende legal.